Bom, a gente falou da colisão, agora a gente tem uma maneira de detectar colisão usando tags, né? E o que que é essa propriedade trigger aqui? Essa propriedade trigger, ela permite que haja colisão, a detecção de colisão, mas não a colisão dos objetos. Por exemplo, se eu marcar o meu obstáculo como trigger e apertar o play, o meu personagem ele vai passar por dentro do objeto. E você viu que não imprimiu nada. Por que que não imprimiu nada? Porque eu estou usando uma função de colisão chamada onCollisionEnter. Agora, se eu quiser detectar que houve um trigger, né? Aconteceu alguma coisa. Imagina que você tem uma armadilha, né? Você colocou o trigger aqui invisível, clicou, passou, caiu algumas coisas na tua cabeça, aqui na cabeça do personagem. Então, você pode invocar também no mesmo script uma outra função. Private void onTriggerEnter 2D. Tá aqui. Não sei por que repetiu. OnTriggerEnter, a mesma função. Olha, se eu copiar isso aqui, ó. Se o outro objeto que eu estou tendo trigger tiver a tag obstáculo, eu acabei de trigar, de ativar o trigger. Não tem como conjugar isso, né? Eu acabei de ativar o trigger. Então agora, quando a gente marcou a opção no meu obstáculo aqui como trigger, eu tive que marcar essa opção, eu tive que chamar outra função. Agora o meu objeto, eles colidem, quer dizer, existe a detecção de colisão, mas não existe a colisão dos objetos na cena. Eu passo por ele, mas ele me imprime, eu acabei de ativar o trigger. Tá vendo? Toda vez que eu passo por ele, ele ativa o trigger. Então isso é muito legal, por exemplo, imagina que isso aqui fosse um objeto, né, que fosse uma moeda que você quisesse coletar, né? Então, vou até diminuir isso aqui, ó, dar um exemplo mais legal disso, que seja uma moeda aqui. Ok? A gente tem uma moedinha ali. Então, aqui dentro do nosso trigger, eu posso chamar uma função chamada destroy. Essa função é responsável por destruir o objeto em questão. Quem que a gente quer destruir? A gente quer destruir o objeto que a gente acabou de colidir, né? Que é o outro .gameObject, tá? Então, na hora que eu detectar colisão com aquele objeto, destrói esse objeto, dá a impressão de que a gente está coletando o objeto. Então, isso é um exemplo de como você pode utilizar o trigger. Então, se eu der o play aqui, olha só, passei por ele e coletei ele. Então, é diferente quando existe colisão, porque ele vai colidir primeiro antes de coletar. Então, o trigger serve para essas coisas. Agora, olha só que interessante. Vamos implementar outras aplicabilidades aqui. Eu vou criar vou criar um objeto 2D aqui, um sprite. Eu vou chamar esse sprite aqui de trigger. Tá legal? Resetar a posição. Eu vou colocar esse trigger bem aqui. Eu vou usar essa tag no canto direito superior no meu inspetor só para identificar com o nome azul. Vou colocar aqui azul, ele aparece aqui trigger. Tá legal? Ele não tem nenhuma representação visual, tudo bem, a gente não quer mesmo. E eu vou adicionar aqui um Box Collider 2D, por exemplo. A gente pode adicionar um shape, só para não ter nenhum shape ali faltando. Eu vou adicionar essa barra aqui. E não preciso do mesh dela, né? Eu não preciso ter o mesh dessa barra. Deixa eu adicionar alterar o Box Collider, tá bem pequeno. Vou deixar esse trigger bem aqui. Vou trazer meu player para cá também, para não ativar o trigger assim de primeira. Acho que eu nem preciso, na verdade, nem preciso desse objeto, basta o Box Collider mesmo. Esse trigger eu vou marcar ele como trigger, ok? Marquei ele como trigger. E agora eu vou modificar a tag dele. Eu vou pegar o trigger aqui e vou modificar a tag dele para obstáculo, porque a gente já tem o script lá funcionando, tá? Só que o que a gente vai fazer agora, nesse
objeto vermelho aqui, eu vou não vou chamá-lo mais de obstáculo, vou chamar de, sei lá, coletável. Tá? Eu vou remover a tag desse círculo vermelho, eu vou deixar como untagged. Agora o que está tagged é o trigger aqui, tá legal? Quando eu selecionar o meu coletável, a gente tem o rigid body, ele está como estático, mas eu vou deixar como dinâmico, tá legal? E ele como dinâmico, a física vai influenciar o comportamento dele. Então, se eu apertar play, por exemplo, isso a gente já sabe, como ele tem física, a gravidade vai puxar ele para o chão e vai fazer com que ele caia. Não sei se eu coloquei um... ele está como trigger. Eu vou desmarcar ele também como trigger, esse círculo vermelho. Então, se eu apertar o player, ele tem que colidir ali com o chão. Então, a física vai agir, vai colidir com o chão. Perfeito, é o que a gente quer. E a gente tem um trigger aqui que está invisível. Tá, mas o que a gente quer fazer, na verdade, é fazer esse objeto cair quando eu passar por esse trigger. Então, como a gente pode fazer isso? Aqui no meu Rigid Body, eu tenho uma propriedade chamada... Eu tenho tanto a gravidade, né, que a escala de gravidade é 1, ou eu tenho uma propriedade chamada simulado, né, simulated. Se eu desmarcar essa propriedade aqui, ó, a gente não vai ter mais nenhuma simulação de física. Então, o objeto ele vai estar flutuando aqui, ó. Perfeito? Então, legal. Olha o que a gente pode fazer de interessante com o trigger. O que eu vou fazer é pegar uma referência daquele objeto e alterar aquela propriedade simulado via script quando eu passar por esse trigger. Tá legal? Então, olha só. Eu primeiro, a gente tem esse onTriggerEnter, né? Eu vou criar uma variável aqui. Deixa eu ver qual que é. Vou criar uma variável pública. Vou chamar de objeto de jogo. E esse objeto de jogo vai ser o nome dela, esfera vermelha. Tá? Essa esfera vermelha, quando eu crio essa variável pública, ela vai me expor essa variável aqui no script do player. Se eu voltar aqui no player, eu tenho agora uma esfera vermelha. Então, basta eu arrastar essa esfera vermelha, que é o coletável, lá para essa variável. Agora eu tenho uma referência dela, esfera vermelha coletável. Tá legal? E o que eu quero fazer com ela é desmarcar a opção Simulated. Setar Simulated to True, né? Quando o jogo iniciar. Porque se eu apertar Play... Opa, eu desmarquei a do Player. Deixa eu ver se ela tá certinho. O coletável tá como falso aqui. Então, eu quero pegar a referência do Rigid Body dela e setar essa propriedade aqui como falsa. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou voltar para o meu script aqui e vou criar uma variável, porque agora eu quero pegar um rigid body dela, não do objeto que eu já estou. Então, é private rigid body 2D. Eu vou escrever aqui RB da esfera. RB da esfera. A gente sabe que é o rigid body da esfera. Então, aqui no meu start, eu vou pegar esse componente. Então, eu vou digitar aqui RB da esfera é igual ao nome do objeto primeiro. Lembra dessa estratégia? Esfera vermelha, ponto get component. Dentro do get component, eu vou pegar o meu rigid body. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o meu componente dessa esfera vermelha. Eu quero o rigid body daquela esfera vermelha. Perfeito? E aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu entrar em trigger com aquele objeto que tem a tag obstáculo, o que eu quero fazer não é mais destruir o objeto, né? O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar o rigid body da esfera vermelha, ponto simulated, e setar o simulado para true. Perfeito? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Agora, esse trigger aqui, então você pode fazer armadilhas, pode fazer muita coisa com essa estratégia. Então, esse trigger aqui, ele está marcado como trigger, certo? É por isso que eu vou no onTrigger Event, e ele também está com a tag obstáculo. Então, se eu passar por esse objeto, né, ele tiver com esse evento implementado no player, onTrigger, o que ele vai fazer é, ele vai pegar uma referência do rigid body desse objeto, do vermelho, e setar o simulator para true, vai fazer com que esse objeto caia. Vamos ver se isso é verdade. Vou apertar play. O objeto está flutuando, aqui eu estou andando, eu vou até colocar um do lado do outro para você ver
Então, eu vou estar andando, ó, quando eu encostar aqui, eu vou setar aquele objeto para true, vai fazer com que ele caia, tá vendo? Eu passei aqui, ele setou para true e fez com que aquele objeto caísse. Então, esses são os tipos de cenários, né? Exemplos de cenários que podem ser construídos com triggers and collider. Tá legal? O destroy é uma função importante. Por exemplo, se você quer criar coletáveis, né? Você quer coletar objetos. Agora, olha só que interessante. Esse objeto vermelho, ele está sem tag nenhuma. A gente pode continuar implementando coisas. Eu vou criar uma tag para ele. Eu vou chamar de coletável. Tá? E aí eu vou selecionar o meu coletável e colocar a tag dele coletável. Perfeito? Agora, eu vou lá na minha função. Ele também, esse objeto aqui, ele não está marcado como trigger. Nesse caso aqui, esse objeto, ele está marcado como simplesmente colisão, né? Ele não tem trigger. Se ele tivesse trigger, ele ia passar direto pelo chão. Então, o que a gente quer fazer aqui agora é usar a função de onCollider. Então, se eu estiver colidindo, se o player estiver colidindo com aquele coletável, eu quero fazer o seguinte, eu quero destruir aquele objeto. Destruir o outro ponto GameObject. Então, quando eu estiver colidindo com aquele objeto, eu vou estar destruindo aquele objeto. Então, vamos lá ver se essa sistemática nossa está funcionando. Então, eu vou dar o play aqui. Olha só, até então ele não cai porque eu não passei no collider, certo? Eu vou até habilitar o gizmo aqui. Agora você está vendo o trigger aqui. Agora quando eu passar no trigger, pum, caiu. Agora quando eu encostar nele, eu coleto ele, eu destruo. Olha só que legal. Agora a gente tem um comportamento interessante. Agora, com o que você aprendeu de UI, como é que a gente poderia determinar que isso aqui fosse coletar um item, né? Eu poderia clicar com o botão direito na hierarquia, clicar em UI, simplesmente adicionar um texto aqui, adicionar um texto simples, só para exemplificar. Eu vou chamar de contador, lembra que a gente tem uma nomenclatura a ser respeitada, para deixar organizado, texto contador. Eu vou posicionar no centro. Agora vamos lá para o Canvas para ver como é que isso vai estar funcionando. Eu vou selecionar meu texto contador, vou selecionar no sistema de âncora, eu vou deixar no canto esquerdo superior, seguro Alt Shift, clico lá, ele me jogou o pivô e o objeto. Aí eu mexo nas propriedades aqui, eu vou colocar 20 para a direita, menos 20 para baixo, então ele está menos 20 no eixo X em relação ao pivô, no eixo Y em relação ao pivô, e mais 20 no eixo X em relação a esse pivô aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora com esse contador é aumentar a largura dele. Eu vou aumentar para 400, meio grande, né? Para 200, e só aumentar o texto agora, o tamanho da fonte. Legal. Agora eu vou mudar o texto aqui para 0. Acho que dá para aumentar a fonte mais um pouquinho. Mudar a cor da fonte. Colocar 0 aqui. E agora a gente tem aqui no nosso jogo ó, uma UI. Agora, como é que a gente faz com que, à medida que a gente colete, a gente incremente, né, esse valor aqui? Muito simples também. Eu posso criar uma variável aqui dentro, aqui em cima, por exemplo, chamada contador. Ela não precisa ser pública, né? É privada, é uma informação interna e ela vai ser demonstrada na UI, né, no HUD. Então, eu posso ligar aqui private contador, e esse contador inicializa com 0, perfeito? E aí o que acontece? Toda vez que eu colido com o objeto que é coletável, antes de destruir o objeto, eu posso incrementar o contador mais, ou seja, incremento de... O que é esse contador mais? Incrementa por 1. Então, ou seja, de 0 vai passar a ser 1, na próxima vez vai passar a ser 2, e aí, na próxima vez vai passar a ser 3, e aí vai sucessivamente. Aí eu destruo o objeto. Agora, o que eu quero fazer também é mudar aquele texto. Mesma estratégia, a gente pode criar uma... Primeiro eu preciso adicionar a livraria, né, a library UI, a biblioteca de UI aqui. Eu posso criar também uma variável pública aqui, public GameObject. Eu vou chamar de text object, que é o objeto de texto. E posso criar uma variável privada chamada text e chamado text object componente, né? Então, olha só que interessante. Esses caras estão em conjunto aqui, ó. Eu venho aqui e pego uma referência desse text object component. Vou digitar aqui o text object component
é igual ao meu text object.getComponent, o text, que é o componente que eu quero pegar, ponto e vírgula. E aqui, olha só que maneiro. Aqui no meu contador, antes de destruir o objeto, eu posso fazer o seguinte, ó. Faz o seguinte, pega aquele meu text object component ponto texto e joga o valor do contador que está lá. Aqui ele vai me dar um problema porque o contador é inteiro, isso aqui é uma string. Para você converter, você basta digitar toString aqui no final do contador e tá, ele vai converter esse inteiro para string e vai armazenar na UI aqui. Agora o que a gente precisa fazer é simplesmente ir lá no nosso script do player. Aqui no nosso script do player, a gente tem uma nova variável que é o text object. Basta eu arrastar esse contador de texto para cá também. Legal. Vou clicar com play agora, para a gente começar a jogar de novo. E agora com o trigger, eu vou passar por cima, a bola caiu, eu vou destruir e contar e incrementar para 1. E olha só como é legal a Unity, né? Agora como coletável, ele tem essa tag, se eu duplicar o coletável, nossa, eu acho que eu dupliquei demais. Eu consigo reposicionar esses coletáveis em lugares diferentes na cena. Por exemplo, posso colocar esse cara mais aqui. Todos eles vão cair porque eles estão com... Eles respeitam esse mesmo script de trigger aqui. Bom, a gente agora duplicou os objetos. A gente falou um pouco sobre separação de preocupação, né? Separation of concern. E agora a gente... opa, tem um problema de referência aqui. Preciso da minha esfera vermelha aqui, né? Passar como referência. Tá legal? Como a gente só tem referência... Um dos problemas que a gente teve é que como a gente só tem referência para um objeto, né? É só esse objeto, é o único objeto que está caindo e é o único objeto que a gente consegue ter referência e coletar. Os outros a gente está tentando acessar, mas não tem referência nenhuma. A gente está tendo esse problema. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui a gente pode pegar essa lista de esferas, né? Porque isso foi a estratégia que a gente adotou. A gente pode pegar essa lista de esfera e pegar o componente dela e fazer com que a gente tenha colisão também, tenha trigger, né? Então, ao invés de ser, por exemplo, a public game object esfera vermelha, pode ser um array ou uma lista, né, de esferas vermelhas. Só que essa estratégia já não é mais válida, porque como é um array, são vários objetos dentro de um tipo de dados, né, do mesmo tipo de dados dentro de uma estrutura de dados. Então, isso aqui não faz muito sentido eu pegar um componente de uma esfera somente. Então, eu vou comentar essa linha. Agora eu tenho uma lista de esferas vermelhas, né? E um array de esfera vermelha. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, é dentro desse meu onTrigger aqui, eu vou comentar essa linha, porque eu já não estou ativando simplesmente uma esfera. Eu quero ativar várias esferas. Para isso, eu vou suspender as outras duas aqui também. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é um for each, é um laço de repetição aqui, onde eu digo que cada esfera, dentro daquela coleção, aqui é a esfera vermelha, cada esfera dentro de esfera vermelha, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a esfera, ponto get component, porque a gente quer o rigid body component de cada esfera, ponto simulated, e vai setar igual a true. Vai dizer que a gente mudou um pouco a estratégia, né? A gente está varrendo um array e cada elemento dentro daquele array a gente vai pegar o componente de rigid body e vai setar para simulado. Então, é isso que a gente está fazendo. Agora, quando eu voltar para o meu para engine e voltar para o script no player, a gente já não tem mais um objeto só. A gente tem uma lista aqui, né? Um array. E a gente precisa de um array para 3 elementos aqui. Você pode digitar aqui ou simplesmente arrastar, ele vai incrementando automaticamente. Então, a gente pode arrastar agora os colecionáveis, né? Esse colecionável. Tem estratégias melhores, né? A gente pode fazer por tipo de dados ao invés dessa forma. Mas essa aqui é uma forma legal de aprender, é visual, é fácil de entender.
Agora eu tenho esses 3 objetos aqui, né, que fazem parte daquela lista. Agora, se eu pressionar o play e passar pelo trigger, 3 bolas caem. E aí, bom, a gente falou de movimentação, de colisão, de trigger, e agora a gente vai falar de prefab, né? O que é prefab? Prefab são pré-fabricados. Imagina que você está construindo um cenário e o cenário ele tem diversas paredes, diversas casas, mas você está reutilizando essas casas, né? E o que acontece é que de repente você mexe numa propriedade da casa ou de uma parede e você gostaria que essa propriedade, essa parede fosse replicada para todas as paredes do nível. Aqui, por exemplo, o coletável é um grande exemplo disso. A gente tem 3 objetos, né, coletáveis aqui, que são os mesmos objetos, com o mesmo comportamento, e de repente a gente vai e decide que a gente quer mudar a cor desses coletáveis aqui, por exemplo. Do jeito que a gente criou aqui, duplicando, se eu mudar a cor de um objeto, esse objeto não vai refletir, por exemplo, nos outros objetos aqui. Então, a gente teria que manualmente alterar a cor dos outros coletáveis aqui. Ó. Então, eu teria que manualmente selecionar o objeto e alterar a cor deles. Então, isso não é a melhor estratégia para a gente reutilizar, fazer reutilização de objetos de jogo. Tá legal? Então, existem outras estratégias para isso. Uma da estratégia legal que a gente tem dentro da Unity é pré-fabricados, né? O que eles chamam de prefabs. Aqui dentro de Assets, eu vou criar um novo folder aqui, clicar com o botão direito, criar folder, e vou chamar esse folder de prefabs. Acho que eu já tenho até esse folder aqui, ó. Verdade, já tenho esse folder. E o que são prefabs? São, como eu mencionei, né? São pré-fabricados que você pode reutilizar no nível. E eles têm o mesmo comportamento, porque eles são instâncias, né? São cópias, são clones do objeto original. Então, por exemplo, eu vou pegar esses coletáveis 2 e 3 e vou deletar da cena, não preciso mais deles. Vou ficar só com um, que era o original que a gente tinha. Para transformar esse coletável num prefab, basta você arrastar, na verdade, esse objeto de jogo aqui na hierarquia para qualquer folder. Mas a convenção diz que seria legal a gente ter um folder chamado prefabs para manter a organização do teu projeto. Então, vou pegar esse coletável, vou clicar e arrastar, eu vou jogar para dentro de prefabs. Você percebe que mudou a cor do objeto, né? Esse objeto agora, ele é um pré-fabricado. Então, e ele tem algumas propriedades diferentes agora que apareceram no inspetor, chamada prefab, open, select and override. Tá? Isso é muito legal porque a partir de agora a gente pode duplicar o prefab em quantas vezes a gente quiser, como a gente tinha anteriormente, e agora a gente pode tirar vantagem do fato dele ser um fabricado. Então, imagina qualquer um desses objetos aqui, ou você queira alterar alguma propriedade dele, né? Então, eu vou, por exemplo, clicar nesse objeto aqui e queira mudar a cor, como a gente estava tentando fazer ainda há pouco. Vou mudar aqui para rosa, certo? Mas a estratégia anterior é que eu tinha que mudar em todos, né? Agora eu tenho as novas opções aqui em cima no inspetor, chamada Open, Select and Override. Dentro de Override, ele já detectou que houve uma mudança. Se eu clicar aqui em reverter para todo mundo, ele reverte a mudança que eu fiz. E se eu clicar em Apply All, ele aplica para todo mundo, ele faz a alteração. Então, essa é uma das vantagens de você usar o prefab. Vou te dar um outro exemplo. Imagine que você queira mudar a escala de um prefab. Vou pegar essa escala aqui. Eu falei, não, tem que saber, eu vou mudar isso aqui para 1. Acho que ficou legal. Gostei desse 1. Agora eu quero aplicar para todos os outros prefabs que existem na cena, né? Você pode deixar só esse do jeito que está, ou você pode clicar aqui em Override e clicar em Apply All. Ele aplica essas mudanças para todos os objetos. Então essa seria a grande vantagem de você estar utilizando pré-fabricados, né? Você reaproveitar esses objetos de jogo. Além de que você pode ter um controle sobre esses objetos, que é no instanciamento deles. Quando eu clico nessa opção aqui em Open, eu consigo abrir o prefab, ele isola o prefab. Na versão anterior, ele não isolava, ele levava para uma outra cena, onde ele focava simplesmente no prefab. Agora ele isola o prefab, e eu estou mexendo no prefab como se fosse o prefab original. Consigo fazer as alterações aqui, e as alterações vão ser aplicadas para os outros objetos também, tá? Para voltar para o modo cena, basta eu clicar nessa setinha aqui, no canto superior, ele volta para a cena atual. E a gente não está mais mexendo única e exclusivamente daquele prefab. Tem outras propriedades de pré-fabricados também, é que se eu clicar com o botão direito no coletável e clicar aqui em criar, tem uma opção chamada Prefab Variant. Para que serve isso? É como se fosse uma filha
do prefab. Quando você imagina que você esteja desenvolvendo um jogo, esse jogo, o personagem tem uma arma, e essa arma ela tem diversos tipos de projectile, né, de projéteis e tal. Mas a arma é a mesma, então você acaba criando, por exemplo, um prefab da arma e variantes daquele prefab, mudando a skin da arma, mudando a cor, inclusive o tipo de tiro que aquela arma vai dar. Então é interessante você ter essa estratégia em mão. Então a gente pode ter também prefabs variantes. Essas prefabs variantes, elas recebem como hierarquia tudo do pai, né, todas essas cores e tal, mas você pode mudar, se eu clicar com o botão direito aqui, clicar em criar, e clicar em prefab variante, ele vai me criar uma variante desse prefab. Ó, coletável variante. E aí você pode dar um nome qualquer, né? Ele recebe, como mencionado, por exemplo, a mesma propriedade, só que aqui a gente pode, única e exclusivamente desse objeto, a gente pode tá alterando a propriedade dele sem problema nenhum. Então, altera a propriedade dele, ele é verde. E os overrides aqui, ó, coletável, transforma e clica em Apply All. Quando eu cliquei em Apply All, por exemplo, ele aplicou, mas não, como não tem nenhuma variante dele, ele não mudou as propriedades do pai, né? Porque ele é uma variante do pai. Então você pode ter esses prefabs variantes também, tá? Com cores diferentes, nesse caso aqui, né? E aí esse cara, obviamente, como ele não está na lista de objetos que a gente tem, então se eu passar pelo trigger aqui, por exemplo, ele não vai cair, né? Então, como eu deletei também os outros objetos, eu acabei deletando os outros objetos, ele também não está... eu teria que jogar no player esses novos objetos aqui, ele não tem mais a referência dessas novas esferas e tal, que são as esferas variantes aqui, ó. Então, o propósito dos pré-fabricados, nesse caso, por exemplo, é de a gente ter reutilizar objetos também da cena, né? Então, isso é bacana nesse sentido, que você pode reutilizar objetos da cena. E como você viu, eu pude coletar também o prefab variant, porque o prefab variant ele herdou tudo que o pai tinha, inclusive as tags, né? A tag coletável também. Por isso a gente foi capaz de coletar aquele objeto. Então, isso é uma estratégia muito legal você estar utilizando. Beleza?